Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Vivo ou Morto, de J.C. Ryle. Antes, ele não encontrava prazer nos meios de graça. A Bíblia era negligenciada. Suas orações, se as tinha, eram mera formalidade. Domingo era um dia cansativo. Os sermões muitas vezes o faziam dormir. Agora tudo tem um novo valor. Essas coisas se tornaram o alimento, o conforto, o deleite de sua alma. Antes, ele não gostava de cristãos sinceros. Ele os evitava como pessoas melancólicas, desanimadas e fracas. Agora ele nunca está tão feliz quanto na companhia deles. Ele sente que se todos os homens e mulheres fossem santos, seria o céu na terra. Antigamente, ele se importava apenas com este mundo, seus prazeres, seus negócios, suas ocupações, suas recompensas. Agora ele o vê como um lugar vazio e insatisfatório, uma estalagem, um alojamento, uma escola de treinamento para a vida futura. Seu tesouro está no céu. Sua casa está além do túmulo. Pergunto mais uma vez, o que é tudo isso senão uma nova vida? Tal mudança, como descrevi, não é miragem e fantasia. É uma coisa real, que poucos neste mundo conheceram ou sentiram. Não é uma imagem da minha própria imaginação. É uma verdade que alguns de nós poderiam achar neste momento difícil por nossas próprias forças. Mas onde quer que tal mudança ocorra, aí você vê a coisa da qual estou falando agora. Você vê o morto vivificado, uma nova criatura, uma alma nascida de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Quisera Deus que mudanças como esta fossem mais comuns. Quisera Deus que não houvesse tais multidões das quais devemos dizer que, mesmo chorando, elas não sabem nada sobre o assunto. Mas como ou não, uma coisa eu digo claramente: esse é o tipo de mudança que todos nós precisamos. Não acredito que todos devam ter exatamente a mesma experiência. Eu admito plenamente que a mudança é diferente em grau, extensão e intensidade, em pessoas diferentes. A graça pode parecer fraca e, no entanto, verdadeira. A vida pode parecer sem força e, no entanto, real. Mas eu afirmo com confiança que todos devemos passar por algo desse tipo, se quisermos ser salvos. Até que esse tipo de mudança ocorra, não há vida em nós. Podemos ser clérigos vivos, mas ainda assim seremos cristãos mortos. Se ainda somos nossos velhos eus, sem mudança alguma, o mesmo homem que viemos ao mundo, sem mortificação de nossas corrupções, sem adição de graça e santificação, certamente devemos buscar o Pai, pois ainda não somos filhos de Deus. Hall, 1652. Se você tem algo menos do que regeneração, acredite, você nunca pode ver o céu. Não há esperança do céu até que você nasça de novo. Usher. Leve-o para casa. Todo homem ou mulher que lê este livro, leve-o para sua própria consciência e olhe bem para ele. Uma hora ou outra, entre o berço e a sepultura, todos os que querem ser salvos devem ser vivificados. As palavras que o bom e velho Berridge gravou em sua lápide são fiéis e verdadeiras. Leitor, você nasceu de novo? Lembre-se, não há salvação sem um novo nascimento.
Veja agora que abismo incrível existe entre o cristão, somente em nome e formalidade, e o cristão em ação e verdade. Não é a diferença de ser um pouco melhor e o outro um pouco pior. É a diferença entre um estado de vida e um estado de morte. A menor folha de grama que cresce em uma montanha é um objeto mais nobre do que a mais bela flor de cera que já foi formada, pois tem aquilo que nenhuma ciência humana pode transmitir. Tal flor tem vida. A mais esplêndida estátua de mármore da Grécia ou da Itália não é nada ao lado da pobre criança doente que rasteja pelo chão da cabana, pois a estátua, com toda a sua beleza, não tem vida, e o membro mais fraco da família de Cristo é muito mais alto e muito mais precioso aos olhos de Deus do que o homem mais talentoso do mundo. Um vive para Deus e viverá para sempre. O outro, com todo o seu intelecto, ainda está morto em seus pecados. Ó, você que passou da morte para a vida, você realmente tem motivos para ser grato? Lembre-se de que você já foi morto por natureza. Pense que agora você é vivo, pela graça de Deus. Olhe para os ossos secos jogados nas sepulturas. Assim era você. E quem fez você diferir? Vai, prostre-se diante do escabelo do seu Deus. Abençoe por sua graça distintiva gratuita. Diga a ele muitas vezes: quem sou eu, ó Senhor, que me trouxeste até aqui? Por que eu? Porque o Senhor foi misericordioso comigo. Por quais meios uma alma morta pode ser vivificada espiritualmente? Deixe-me dizer-lhe, em terceiro lugar, por quais meios uma alma morta pode ser vivificada espiritualmente. Certamente, se eu não lhe dissesse isso, seria crueldade escrever o que escrevi. Certamente, isso levaria a um deserto sombrio e depois o deixaria sem pão e água. Seria como marchar com você até o Mar Vermelho e depois pedir para você caminhar até lá. Seria ordenar que você faça tijolos como Faraó e ainda se recusar a fornecer palha. Seria como amarrar suas mãos e pés e então desejar que você faça uma boa guerra. Eu não vou fazer isso. Eu não vou deixá-lo até que eu mostre o portão para o qual você deve correr. Com a ajuda de Deus, colocarei diante de você toda a provisão feita para as almas mortas. Ouça-me um pouco mais, e mais uma vez lhe mostrarei o que está escrito na Escritura. Uma coisa é muito clara: não podemos fazer essa mudança poderosa por nós mesmos. Não está em nós. Não temos força ou poder para fazê-lo. Podemos mudar nossos pecados, mas não podemos mudar nosso coração. Podemos adotar um novo caminho, mas não uma nova natureza. Podemos fazer reformas e alterações consideráveis. Podemos deixar de lado muitos maus hábitos externos e começar a cumprir muitos deveres externos. Mas não podemos criar um novo princípio dentro de nós. Não podemos trazer algo do nada. O etíope não pode mudar sua pele, nem o leopardo suas manchas. Não podemos colocar vida em nossas próprias almas. Jeremias 13, 23. Não há um dever bom que o homem natural possa fazer. Se lhe fosse dito, pense apenas em um bom pensamento e por meio disso você irá para o céu. Até com essas condições ele não poderá controlar seus pensamentos. Até que Deus o levante do túmulo do pecado, como fez com Lázaro da sepultura, ele não pode fazer nada que seja agradável a Deus. Ele pode fazer as obras de um homem moral, mas fazer as obras de um homem vivificado e iluminado está além de seu poder. Uxa. A natureza não pode expulsar a natureza mais do que Satanás pode expulsar Satanás. Thomas Watson, 1653. Outra coisa é igualmente clara: nenhum outro homem pode fazer isso por nós. Os ministros podem pregar para nós e orar conosco, receber-nos na fonte do batismo, admitir-nos à mesa do Senhor e nos dar o pão e o vinho. Mas eles não podem conceder vida espiritual. Eles podem trazer regularidade no lugar da desordem e decência externa no lugar do pecado explícito. Mas eles não podem ir abaixo da superfície. Eles não podem alcançar nossos corações. Paulo pode plantar e Apolo regar, mas somente Deus pode dar o crescimento. 1 Coríntios 3,6. Quem então pode fazer uma alma morta viver? Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Somente aquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida pode fazer de um pecador morto um cristão vivo. Somente aquele que formou o mundo do nada, no dia da criação, pode fazer do homem uma nova criatura. Somente aquele que disse haja luz e houve luz,
pode fazer com que a luz espiritual brilhe no coração do homem. Somente aquele que formou o homem do pó e deu vida ao seu corpo pode dar vida à sua alma. Seu é o ofício especial para fazê-lo, pelo seu espírito, e seu também é o poder. Gênesis 1, 2, 3. Criar ou trazer algo do nada está além do poder da criatura mais forte. Está acima da força de todas as pessoas e anjos criar a menor folha de grama. Deus nos deixa claro que essa é sua prerrogativa real. Isaías 40, 26. Agostinho disse verdadeiramente: converter o homem é mais do que criar um grande mundo. George Swinnock, 1660. O glorioso Evangelho contém provisão para a nossa vida espiritual, bem como para a nossa vida eterna. O Senhor Jesus é um Salvador completo. O poderoso chefe vivo não tem membros mortos. Seu povo não é apenas justificado e perdoado, mas vivificado junto com ele e feito participante de sua ressurreição. A ele o Espírito une o pecador e o ressuscita por essa união da morte para a vida. Nele o pecador vive depois de ter crido. A fonte de toda a sua vitalidade é a união entre Cristo e sua alma, que o Espírito inicia e mantém. Cristo é a fonte designada de toda a vida espiritual e o Espírito Santo o agente designado que transmite essa vida às nossas almas. Então, começaremos a viver quando começarmos a ter união com Cristo, a fonte da vida, por seu Espírito comunicado a nós. Flavel. Cristo é o princípio universal de toda a vida. Cibes, 1635. Venha ao Senhor Jesus Cristo, se você quiser ter vida. Ele não vai te expulsar. Ele tem dons, mesmo para os rebeldes. No momento em que o morto tocou o corpo de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. 2 Reis 13, 21. No momento em que você toca o Senhor Jesus com a mão da fé, você está vivo para Deus, bem como perdoado de todas as ofensas. Venha e sua alma viverá. Nunca me espanto de alguém se tornar um cristão decidido, seja lá o que ele tenha sido nos dias passados. Eu sei quão grande é a mudança da morte para a vida. Conheço as montanhas de divisão que parecem estar entre alguns de nós e o céu. Conheço a dureza, os preconceitos, a desesperada pecaminosidade do coração natural. Mas eu me lembro que o Deus Pai fez do nada esse mundo bonito e bem ordenado. Lembro-me de que a voz do Senhor Jesus podia alcançar Lázaro 4 dias após a sua morte e trazê-lo de volta, até mesmo da sepultura. Lembro-me das incríveis vitórias que o Espírito de Deus conquistou em todas as nações debaixo do céu. Lembro-me de tudo isso e sinto que nunca preciso me desesperar. Sim, aqueles entre nós que agora parecem mais completamente mortos em pecados, ainda podem ser ressuscitados para o novo ser e andar diante de Deus em novidade de vida. Por que não deveria ser assim? O Espírito Santo é misericordioso e amoroso. Ele não se afasta de nenhum homem por causa da sua vileza. Ele não passa por ninguém porque seus pecados são pretos e escarlates. Não havia nada nos coríntios para que ele descesse e os vivificasse. Paulo relata que eles eram fornicadores, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, extorsores. Tais, diz ele, fostes alguns de vós. No entanto, mesmo a eles o Espírito vivificou. Mas vós vos lavastes, ele escreve, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Não havia nada nos Colossenses que faria ele visitar seus corações. Paulo nos diz que eles andavam em prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. No entanto, a eles também o Espírito vivificou. Ele os fez despojar-se do velho homem com seus feitos e revestir-se do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 5, 10. Não havia nada em Maria Madalena que o Espírito pudesse dar vida à sua alma. Uma vez ela foi possuída por 7 demônios. Houve um tempo, se o relato for verdade, no qual ela era uma mulher de vileza e iniquidade. No entanto, o Espírito fez dela uma nova criatura, separou-a de seus pecados, trouxe-a para Cristo. Nunca,
Nunca o Espírito se afastará de uma alma por causa de sua corrupção. Ele nunca fez isso. Ele nunca fará. É para a sua glória que ele purificou as mentes dos mais impuros e os fez templos para a sua própria morada. Ele ainda pode pegar o pior de nós e torná-lo um vaso de graça. Porque, de fato, não deveria ser assim. O Espírito é um Espírito todo-poderoso. Ele pode transformar o coração de pedra em um coração de carne. Ele pode quebrar e destruir os maus hábitos mais fortes. Ele pode fazer as coisas mais difíceis parecerem fáceis. E as objeções mais poderosas derreterem como neve na primavera. Ele pode escancarar os portões do preconceito. Ele pode encher todos os vales e tornar lisos todos os lugares ásperos. Ele tem feito isso muitas vezes e pode fazê-lo novamente. Tal é o poder do Espírito Santo para regenerar as pessoas e para que não sejam nada como eram antes. O Espírito transformou Paulo, o judeu mais amargo inimigo do cristianismo, mais feroz perseguidor dos verdadeiros crentes, mais forte defensor das nações farisaicas, o opositor mais preconceituoso da doutrina do Evangelho. O Espírito transformou Lutero e fez desse homem o maior defensor da justificação pela fé, mesmo sendo ele um monge católico romano, criado no meio da superstição romana, treinado desde a infância a acreditar em falsas doutrinas, obedecer ao Papa e mergulhado no erro aos olhos. O Espírito transformou John Bunyan, e mesmo ele sendo um funileiro inglês, sem aprendizado, patrocínio ou dinheiro, Deus o tornou em um homem notório, fazendo-o escrever um livro piedoso, O Peregrino, que permanecerá inigualável em seu caminho por qualquer livro desde o tempo dos apóstolos. O Espírito pode tomar um marinheiro encharcado de mundanismo e pecado, um capitão devasso de um navio negreiro, fazer desse homem um ministro mais bem-sucedido do Evangelho, um escritor de cartas piedosas, que são um depósito de religião experimental e de hinos que são conhecidos e cantados onde quer que se fale inglês. Ele fez isso com John Newton. Tudo isso o Espírito fez, e muito mais, do qual não posso falar extensivamente. E o braço do Espírito não foi encurtado. Ele é como o Senhor Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele ainda está fazendo maravilhas e fará até o fim. Mais uma vez, digo, nunca me espanto pelo fato de que a alma de qualquer homem possa ser vivificada. Eu me desesperaria se dependesse do próprio homem. Alguns parecem tão endurecidos que eu não teria esperança. Eu me desesperaria se dependesse do trabalho dos ministros. Infelizmente, os melhores de nós são criaturas pobres e fracas. Mas não posso me desesperar quando me lembro de que Deus, o Espírito, é o agente que transmite vida à alma. Pois sei e estou convencido de que com ele nada é impossível. Eu não ficaria surpreso ao ouvir, mesmo nesta vida, que o homem mais duro da lista de meus conhecidos se abrandou. E o mais orgulhoso tomou seu lugar aos pés de Jesus como uma criança desmamada. Não ficarei surpreso ao encontrar muitos à direita, no dia do julgamento, a quem deixarei, quando morrer, viajando no caminho largo para a destruição. Devo apenas lembrá-los quando os encontrar no céu. Nada é impossível para aquele que vivifica os mortos. Alguém de nós deseja ajudar a Igreja de Cristo? Então, deixe orar por um grande derramamento do Espírito. Somente o Espírito Santo pode dar vantagem aos sermões, poder para repreender e pode derrubar os altos muros dos corações pecaminosos. Não é uma pregação melhor e uma escrita mais refinada que é mais necessária nesse dia, mas mais da presença do Espírito Santo. Alguém sente a menor atração por Deus, a menor preocupação com sua alma imortal? Então fuja para aquela fonte aberta de água viva, o Senhor Jesus Cristo, e você receberá o Espírito Santo. João 7,39. Comece imediatamente a orar pelo Espírito Santo. Não pense que você está calado e sem esperança. O Espírito Santo é prometido àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Seu próprio nome é o Espírito da promessa e o Espírito da vida. Não lhe dê descanso até que ele desça e te dê um novo coração.
Clame poderosamente ao Senhor. Abençoe-me, vivifique-me, faça-me viver. E agora deixe-me encerrar tudo o que disse com algumas palavras de aplicação especial. Mostrei o que acredito ser a verdade. Deixe-me tentar, pela bênção de Deus, guiá-los até suas consciências. Você está morto ou vivo? Primeiro, deixe-me fazer essa pergunta a cada alma que está lendo esse livro. Você está morto ou está vivo? Permita-me, como embaixador de Cristo, pressionar o inquérito em todas as consciências. Há apenas duas maneiras de andar: o caminho estreito e o caminho largo. Existem apenas dois grupos no dia de julgamento: os da direita e os da esquerda. Existem apenas duas classes de pessoas na Igreja Professa de Cristo. E a uma delas você deve pertencer. Onde está você? Em qual delas você se encontra? Você está entre os vivos ou entre os mortos? Fale com você mesmo e com mais ninguém. Não fale com seu vizinho, mas com você. Não com africanos ou neozelandeses, mas com você. Eu não pergunto se você é um anjo, ou se você tem a mente de Davi ou Paulo, mas eu pergunto se você tem uma esperança bem fundamentada de que você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você tem razão em acreditar que você despiu o velho homem e vestiu-se do novo? Você está consciente de ter passado por uma verdadeira mudança espiritual de coração? Você está vivo ou morto? Tudo depende desta dobradiça. Se isso não for feito, você está desfeito. Desfeito eternamente. Toda a sua profissão, civilidade, privilégios, dons, deveres são cifras e nada significam, a menos que a regeneração seja o carimbo colocado diante deles. Acredite-me, o que quer que você seja, você nunca será salvo por ser um lorde ou um cavaleiro, um gladiador ou um homem rico, um homem instruído ou um homem eloquente, nem ainda por ser calvinista ou luterano, um arminiano, um anabatista, um presbiteriano, um independente ou somente um protestante, muito menos por ser um papista ou de qualquer seita grosseiramente iludida. Mas você será salvo por ser um cristão regenerado. Richard Baxter, 1659. Não tente se justificar dizendo: fui admitido na igreja pelo batismo, recebi a graça e o Espírito naquele sacramento, estou vivo. Tal justificativa somente não te servirá. O próprio Paulo diz da viúva batizada que vive em prazeres. Mesmo viva, está morta. 1 Timóteo 5,6. O próprio Senhor Jesus Cristo diz ao oficial principal da igreja em Sardes: tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3,1. A vida de que você fala não é nada se não puder ser vista. Mostre-me se devo acreditar em sua existência. A graça é luz, e a luz sempre será discernida. A graça é sal, e o sal sempre será saboreado. Uma habitação do Espírito que não se manifesta por frutos externos e uma graça que os olhos dos homens não podem descobrir devem ser vistas com grande suspeita. Acredite em mim. Se você não tem outra prova de vida espiritual, além do seu batismo, você ainda é uma alma morta. Não me diga. É uma questão que não pode ser decidida, e eu considero presunçoso dar uma opinião sobre tal assunto. Esse é um refúgio vão e uma falsa humildade. A vida espiritual não é algo tão obscuro e duvidoso como você parece imaginar. Existem marcas e evidências pelas quais sua presença pode ser discernida por aqueles que conhecem a Bíblia. Sabemos, diz João, que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. A hora exata e a estação muitas vezes podem ser ocultadas de um homem. Entretanto, o fato e a realidade raramente serão uma coisa inteiramente incerta. Atente-se para a frase bonita e verdadeira de uma garota escocesa para Whitfield, quando perguntada se seu coração havia mudado. Algo foi mudado. Pode ser o mundo, pode ser seu próprio coração. Mas havia uma grande mudança em algum lugar, pois tudo parecia diferente do que era antes. Pare de fugir da pergunta proposta nesse livro. Unja seus olhos com colírio para que você possa ver. Apocalipse 3,18. Você está vivo ou está morto? Não me diga que você não sabe, de que você espera saber algum tempo antes de morrer, de que você pretende dedicar sua mente a isso quando estiver em uma época conveniente, mas que no momento presente você não sabe. Você não sabe? No entanto, o céu, o inferno
estão seriamente envolvidos nessa questão. Uma eternidade de felicidade ou miséria depende de sua resposta. Você não deixa seus assuntos mundanos tão incertos. Você não administra seus negócios terrenos tão vagamente. Você se protege contra todas as contingências possíveis. Você mantém sua vida e propriedade em segurança. Por que não lidar da mesma forma com sua alma imortal? Você não sabe? No entanto, tudo ao seu redor é incerto. Você é um pobre verme frágil. A próxima vez que as margaridas florescerem, pode ser sobre seu túmulo. Tudo antes de você é escuro. Você não sabe o que um dia pode trazer, muito menos um ano. Por que não levar os negócios de sua alma a sério, sem demora? Que cada leitor deste livro comece a se autoexaminar. Não descanse até que você conheça a extensão e a largura de seu próprio estado aos olhos de Deus. Atraso neste assunto é um mau sinal. O atraso gera uma consciência inquieta. Ele se sente como um comerciante desonesto, por isso ele teme a luz. Nas coisas espirituais, como em tudo mais, é sábio fazer o trabalho quando se pode. Não tome nada como garantido. Não meça sua condição pela dos outros. Compare tudo com a palavra de Deus. Um erro sobre sua alma é um erro para a eternidade. Certamente diz Leigton, aqueles que não nasceram de novo, um dia desejarão nunca ter nascido. Sente-se nesse dia e pense. Comunique-se com seu próprio coração e fique quieto. Vá para o seu próprio quarto e considere. Entre em seu próprio quarto ou, de qualquer forma, tente ficar a sós com Deus. Encare a pergunta de forma justa, completa e honesta. Como isso te toca? Você está entre os vivos ou entre os mortos? Se o seu estado for bom, lhe dará o conforto. Se o seu estado for ruim, a única maneira de torná-lo melhor é por meio da conversão, que começa com a convicção. Hopkins, 1680. Para aqueles que estão mortos. Em segundo lugar, deixe-me falar com todo carinho com aqueles que estão mortos. O que devo dizer a você? O que posso dizer? Por acaso minhas palavras terão algum efeito em seus corações? Eu lamento por suas almas. Eu sinceramente lamento. Você pode ser impensado e despreocupado. Você pode se importar pouco com o que estou dizendo. Você mal pode passar os olhos por esse papel e depois de lê-lo pode desprezá-lo e retornar ao mundo. Mas você não pode impedir meu sentimento por você, por mais pouco que sinta por si mesmo. Lamento quando vejo um jovem minando o fundamento de sua saúde corporal, satisfazendo suas luxúrias e paixões, semeando amargura para si mesmo em sua velhice. Se lamento por isso, quanto mais chorarei por suas almas. Lamento quando vejo pessoas desperdiçando sua herança e desperdiçando suas propriedades em ninharias e loucuras. Se lamento por isso, quanto mais chorarei por suas almas. Lamento quando ouço alguém tomando veneno porque são agradáveis como bêbado, centímetro por centímetro cavando sua própria sepultura. Se lamento por isso, quanto mais chorarei por suas almas. Lamento pensar nas oportunidades de ouro jogadas fora, em Cristo sendo rejeitado, no sangue da expiação pisoteado, no Espírito sendo resistido, a Bíblia sendo negligenciada, o céu sendo desprezado e o mundo sendo colocado no lugar de Deus. Lamento pensar na felicidade presente que você está perdendo, na paz e no consolo que você está expulsando de você, na miséria que você está guardando para si mesmo e no amargo despertar que ainda está por vir. Sim, lamento por todas essas coisas. Eu não posso ajudá-lo. Outros podem pensar que é suficiente chorar por cadáveres. As crianças desse mundo criticam-nos às vezes por sermos tão sérios. Na verdade, quando olho para o mundo, fico maravilhado com o fato de podermos sorrir. Para todos que estão mortos em pecados, eu digo hoje: por que você vai morrer? O salário do pecado é tão doce e bom que você não pode abandoná-lo? O mundo é tão satisfatório que você não pode abandoná-lo? O serviço de Satanás é tão agradável que você e ele nunca devem se separar? O céu é uma coisa tão pobre que não vale a pena buscar? Sua alma é de tão pouca importância que não vale a pena lutar para salvá-la? Converta-se, converta-se, converta-se antes que seja tarde demais. Deus não quer que você pereça. Como vivo, diz ele, não tenho prazer na morte de ninguém. Ezequiel 18:32.
Jesus se entristece ao ver sua loucura. Ele chorou sob a ímpia Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Certamente, se perdidos, seu sangue estará sobre suas próprias cabeças. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Acredite em mim. O verdadeiro arrependimento é aquele passo do qual nenhum homem jamais se arrependeu. Milhares disseram no final de suas vidas que eles serviram a Deus muito pouco, mas ninguém jamais disse, ao deixar este mundo, que havia se importado demais com sua alma. O caminho da vida é um caminho estreito, mas os passos nele são todos em uma direção. Nenhum filho de Adão jamais voltou e disse que era uma ilusão. O caminho do mundo é amplo, mas milhões e milhões o abandonaram e deram seu testemunho de que era um caminho de tristeza e decepção. Aos que vivem, deixe-me em terceiro lugar falar com aqueles que estão vivendo. Você está realmente vivo para Deus? Você pode dizer com verdade: eu estava morto e agora estou vivo? Eu estava cego, mas agora vejo? Então permitam a palavra de exortação e inclinem seus corações para a sabedoria. Você está vivo? Então prove isso por meio de suas ações. Seja uma testemunha consistente. Deixe suas palavras, obras, modos e temperamentos contarem a mesma história. Não permita que sua vida seja uma vida pobre e entorpecida, como a de uma tartaruga ou de uma preguiça, mas que seja uma vida agitada e enérgica, como a de um veado ou um pássaro. Deixe que suas graças brilhem por meio de todas as janelas de sua vida, para que aqueles que vivem perto de você possam ver que o Espírito está habitando em seus corações. Que sua luz não seja uma chama fraca e incerta, mas que sua chama queime firmemente, como fogo eterno no altar, e nunca se apague. Deixe que o sabor de sua religião, como um unguento precioso de Maria, encha a casa onde você mora. Seja uma epístola de Cristo tão claramente escrita em caracteres tão grandes e em negrito, que qualquer um possa lê-la. Deixe seu cristianismo ser tão inconfundível, seu coração tão inteiro e sua caminhada tão direta, que todos os que ouvirem não tenham dúvidas de quem você é e a quem você serve. Se somos vivificados pelo Espírito, ninguém deve duvidar disso. Nossa conversa deve declarar claramente que procuramos uma nova pátria. Hebreus 11:14. Não deveria ser necessário dizer às pessoas, como no caso de um quadro mal pintado: este é um cristão. Não devemos ser tão lentos e parados que as pessoas sejam obrigadas a se aproximar e olhar com atenção e dizer: ele está vivo ou morto? Você está vivo? Então prove isso por meio de seu crescimento. Deixe a grande mudança interior tornar-se cada vez mais evidente. Deixe sua luz ser uma luz crescente, não como o sol de Josué no vale de Ajalon, parado, nem como o sol de Ezequias voltando, mas sempre brilhando mais e mais até o fim de seus dias. Deixe que a imagem do seu Senhor, na qual você é renovado, fique cada vez mais clara e nítida. Que não seja como a imagem e a inscrição de uma moeda, mais indistinta e desfigurada quanto mais tempo for usada. Deixe que se torne mais clara quanto mais velho for. E deixe a semelhança de seu rei se destacar mais completa e nitidamente. Eu não tenho confiança em uma religião estagnada. Eu não acho que um cristão deveria ser como um animal, crescer até uma certa idade e depois parar de crescer. Acredito que ele deveria ser como uma árvore e aumentar cada vez mais em força e vigor todos os seus dias. Lembre-se das palavras do apóstolo Pedro: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. 2 Pedro 1, 5-7. Essa é a maneira de ser de um cristão útil. As pessoas acreditarão que você está falando sério quando virem uma melhoria constante
e talvez sejam atraídas a acompanhá-lo. Esta é uma maneira de obter uma garantia confortável, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1,11. Como sempre você seria útil e feliz em sua religião, deixe seu lema ser avante, avante, até o seu último dia. As pessoas observam ações, muito mais do que palavras. Leighton. Rogo a todos os leitores crentes que se lembrem do que falo. Eu digo que a vida espiritual que há nos cristãos deveria ser mais evidente. Nossas lâmpadas precisam ser reavivadas. Nossa separação do mundo deveria ser mais distinta. Nossa caminhada com Deus mais decidida. Muitos de nós somos como Ló, vagabundos. Somos como judeus no tempo de Esdras, tão misturados com estranhos que nossa linhagem espiritual não pode ser compreendida. Não deveria ser assim. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se realmente temos vida, vamos torná-la conhecida. O estado do mundo exige isso. Os últimos dias caíram sobre nós. Os reinos da terra estão tremendo e desmoronando. Isaías 24:1. O reino glorioso que nunca será removido está se aproximando. O próprio rei está próximo. As crianças deste mundo estão olhando em volta para ver o que os santos estão fazendo. Deus, em suas maravilhosas providências, está nos chamando. Quem está do meu lado? Quem? Certamente devemos estar, como Abraão, muito prontos com nossa resposta. Eis-me aqui. Gênesis 22:1. Você pode dizer, essas são palavras antigas, essas são palavras corajosas. Sabemos tudo, mas somos fracos. Não temos poder para pensar um bom pensamento. Não podemos fazer nada. Devemos ficar estagnados. Ouça, meu leitor crente, qual é a causa da sua fraqueza? Não é porque a fonte da vida é pouco usada? Não é porque você está descansando em experiências antigas e não colhendo novo maná e diariamente não extraindo novas forças de Cristo? Ele te deixou a promessa do Consolador. Ele dá graça sobre graça a todos os que a pedem. Ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Abri bem a boca, diz ele, e a encherei. Salmo 81:10. Eu digo a todos os crentes que leem este livro, se você quer que sua vida espiritual seja mais saudável e vigorosa, você deve apenas ir com mais ousadia ao trono da graça. Você deve desistir desse espírito de hesitação, essa hesitação em aceitar o Senhor em sua própria palavra. Sem dúvida, vocês são pobres e pecadores. O Senhor sabe disso e providenciou uma reserva de força para você, mas você não recorre ao estoque que Ele forneceu. Você não tem porque você não pede. O segredo de sua fraqueza é sua pouca fé e pouca oração. A fonte está aberta, mas você só bebe algumas gotas. O pão da vida está diante de você, mas você come apenas algumas migalhas. O tesouro do céu está aberto, mas você só pega alguns centavos. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Acorde para conhecer seus privilégios. Acorde e não durma mais. Não me fale de fome espiritual, sede e pobreza, enquanto o trono da graça estiver diante de você. Diga antes que você é orgulhoso e não quer ir à fonte como pobres pecadores. Diga antes que você é preguiçoso. Deixe de lado as vestes tumulares do orgulho, que ainda estão penduradas ao seu redor. Jogue fora essa vestimenta egípcia de indolência, que foram trazidos pelo Mar Vermelho. Fora com essa incredulidade que amarra e paralisa sua língua. Você não está limitado em Deus, mas em você mesmo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Hebreus 4:16. Onde o Pai está, sempre esperando para dar, e Jesus sempre se senta ao lado dele para interceder. Venha com ousadia, pois todo pecador pode ter acesso ao trono por meio e por causa do grande sumo sacerdote. Venha com ousadia e peça amplamente, e você terá misericórdia como um rio, graça e força como um poderoso riacho. Venha com ousadia, e você terá suprimentos que excedem tudo o que você pode pedir ou pensar. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. Se realmente estamos vivos e não mortos, esforcemo-nos para nos comportar de modo que as pessoas saibam de quem somos. Enquanto vivemos,
vivamos para o Senhor. Quando morrermos, que possamos morrer a morte dos justos. E quando o Senhor Jesus vier, que sejamos achados prontos e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João 2:28. Mas afinal, estamos vivos ou mortos? Essa é a grande questão. Amado Deus, poderoso Deus, glorioso Deus, meu legislador, meu Senhor, meu Salvador, meu juiz, meu libertador, meu redentor, meu curador. Obrigada, Senhor, por esse ensino. E obrigada, Senhor Jesus, por me salvar, me curar, me libertar e me trazer vida, me tirar da morte, do caminho estreito, das trevas e iluminar minha vida, Senhor. Que o Senhor faça o mesmo por muitas almas, muitas pessoas que estejam escutando esse audiolivro e que não estejam encontrando força, Senhor, para seguir no caminho estreito. Segura, Senhor, na mão de cada um deles, daquelas pessoas que verdadeiramente escutarem esse ensino e que o Espírito Santo de Deus toque no coração delas e que o Senhor faça a sua obra na vida delas e que o Senhor segure na mão delas e caminhe juntamente com elas, como o Senhor está fazendo com a minha vida, e que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Sopra em mim, Senhor, Espírito, me ensina a te inspirar. Do meu ego e pecados, vem assim me libertar. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro minha vida para tua me encher. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro meus pecados, já os carregaste aqui. A pureza tua inspiro, acho minha vida em ti. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro a tristeza em teu seio que me apraz. Inspiro teu conforto, teu descanso, gozo e paz. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Minha enfermidade expiro, a tomaste sobre ti. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro meus anseios aos ouvidos teu Senhor. Inspirando teu cuidado, vai-se todo meu temor. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Todo tempo respirando, de ti ganho vida assim. Por ti vivo, sopro a sopro, sopra teu Espírito em mim. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Todo tempo respirando, de ti ganho vida assim. Por ti vivo, sopro a sopro, sopra teu Espírito em mim. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Sopra em mim, Senhor, Espírito, me ensina a te inspirar. Do meu ego e pecados, vem assim me libertar. Inspirando as tristezas e os pecados
te inspiro, ó Senhor meu Deus. Me inspiro minha vida para tua me encher. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus. Te inspiro, ó Senhor meu Deus. Minha enfermidade expiro, a tomaste sobre ti. Tua cura nova e certa eu inspiro sempre aqui. Inspirando as tristezas e os pecados meus. Te inspiro, ó Senhor meu Deus. E me inspiro minha vida para tua me encher. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus. Te inspiro, ó Senhor meu Deus. Me enfermo minha vida para tua me encher. És meu, ó Salvador, quão doce isso é. Teu nome vou cantar, louvar-te, pois meu és. Meu, eu sei tu és meu, ó Salvador, sim. Eu sei que és meu. Por todos tens amor, por mim um pecador. Por isso te amei, ao ver o teu doçor. Eu sei tu és meu, ó Salvador, sim. Eu sei que és meu duro coração tocaste com amor e deste gozo e paz ao meu interior. Eu sei tu és meu, ó Salvador, sim. Eu sei que és meu. Sim, eu te louvarei, direi que tu és meu. Não posso duvidar, pois sei que eu sou teu. Eu sei tu és meu, ó Salvador, sim. Eu sei que és meu. És meu, ó Salvador, quão doce isso é. Teu nome vou cantar, louvar-te, pois meu és. Eu sei tu és meu, ó Salvador, sim. Eu sei que és meu. Por todos tens amor, por mim um pecador. Por isso te amei, ao ver o teu doçor. Eu sei tu és meu, ó Salvador, sim. Eu sei que és meu. Meu duro coração tocaste com amor
e deste gozo e paz.